Boa noite a todos. E a paz esteja com todos nós nesses instantes. Vou tirar o óculos aqui para... Vou tirar o óculos para falar mais baixo. O tema que eu escolhi para esta noite é moral dos espíritos superiores. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual é a moral dos espíritos superiores. Mas, quando nós começamos a pesquisar a obra e vamos na introdução do livro dos médiuns, no item 6 nós temos lá resumo da doutrina espírita. E logo que começa o texto do resumo da doutrina espírita, Kardec fala que aquele resumo foi feito então com as partes ou pontos principais da doutrina. Então, pontos principais são princípios. Foi dali que surgiram aí, surgiu no Brasil todo aí cursos de princípios da doutrina espírita. Assim como nós temos aqui em Sorocaba, o Neuber faz parte aí do grupo que monitora o curso de princípios. Mas lá no final do item 6, nos últimos parágrafos, tem a moral dos espíritos superiores. Qual é a moral dos espíritos superiores? A mesma moral que o Cristo sempre utilizou e a mesma moral que a doutrina espírita está embasada. Acontece que a palavra moral muitas vezes ficou muito mal baratada para nós, porque muitas pessoas atribuem a essência do significado da terminologia moral, atribui a ética e responsabilidade. Essa coisa de ser honesto, ser justo, ser trabalhador, isso é considerado moral. Porém, na tradução do francês moral significa, então, tudo que se relaciona ao espírito. Por isso Kardec chamava a filosofia, a psicologia, a sociologia, ele chamava de ciências morais. Tem uma ciência que me deixa mais moralizado? Interessante, não parece dizer isso? Parece que tem uma ciência que me deixa mais moralizado. Não, as ciências morais facilitam a minha evolução. Que evolução? O intelecto moral. Então a psicologia, por exemplo, faz com que eu pense. A filosofia faz eu usar o meu pensamento de uma forma brilhante. Tudo que eu uso no meu pensamento com essa condição de progressão dos espíritos, os espíritos só progridem, os espíritos não retroagem, nessa condição de somente progressão, eu vou pensando e vou progredindo gradativamente. Mais precisamente nesse aspecto lá, Kardec colocou como ponto principal que então a moral dos espíritos qual é essa moral dos espíritos superiores? Não fazer ao outro o que eu não quero que me faça. Era isso que Jesus dizia, é isso que o Espiritismo vem ensinando para a gente. E os espíritos superiores agem dessa forma. Não fazer a outrem o que eu não quero que me faça. E lá ele traz uma explicação, não só lá, mas em várias partes, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala disso também no livro A Gênesis, no Céu e Inferno. A causa de todos os males está no orgulho e no egoísmo, ou no egoísmo e no orgulho. A causa de todos os males, em todo e qualquer lugar, está no orgulho e no egoísmo. E lá nesse item que ele fala da moral dos espíritos superiores, no item 6 da introdução, ele diz que o orgulho e o egoísmo, eles nos arremetem ao materialismo, à materialidade. Se nos transmite um ensinamento, nos transmite alguma coisa que nos leve a essa condição da materialidade, é porque o egoísmo nos leva aos instintos. Os instintos, são oriundos das paixões. E as paixões associadas aos instintos nos aproximam da animalidade. É o processo inverso que a evolução faz. Então são minerais, vegetais, animais, hominais e angelicais. Agora nós estamos nos hominais. Todas as vezes que o meu egoísmo é superior à minha condição da moral dos espíritos superiores, eu sou arremetido às paixões, que me remetem aos instintos e que me levam a uma condição de animalidade. Por isso que a paixão é aquela coisa forte, Uma coisa muito, muito forte. As pessoas falam, a paixão é quase que incontrolável. E as pessoas que fazem música, as pessoas que relacionam as músicas, a poesia, os poemas ao amor, geralmente é a esse amor do sentido de paixão, e não o amor que liberta. A paixão liberta? Não precisa responder, só para pensar. A paixão liberta. Tem uma conhecida minha, disse que a sobrinha dela foi assistir uma palestra minha e falou, não quero ser espírita.
Por quê? Porque o homem falou que não existe alma gêmea. Não sou eu que digo. A gente estudando Espiritismo, a gente percebe que não existem almas gêmeas. É um todo de princípio inteligente, de princípios inteligentes, e nós nos individualizamos. Os princípios inteligentes são, nós espíritos somos individualização do princípio inteligente. Assim como a matéria é a individualização do princípio material. Acontece que as pessoas, quando começam um relacionamento afetivo, a coisa fica muito ligada, porque é paixão. Então, mas a paixão, ela é associada num sentimento relacionado ao corpo físico. A paixão é quase que elétrica, é química elétrica. Ela não é emocional. São reações químicas e elétricas. E eu vou analisando friamente, eu fiz uma brincadeira nesse dia que eu fiz a palestra, muito cuidado. Essas coisas que a gente pensa, alma gêmea, no futuro a gente vai descobrir que pode ser algema. E não alma gêmea. Porque a paixão não libera, quem libera é o amor. É o amor que oferece liberdade. A paixão não. E se eu penso que o egoísmo e o orgulho é a causa de todos os males em qualquer lugar do universo, é grave demais. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: dos vícios, qual é o radical? Ele não fala mais ou menos. Qual é o radical? De todos os vícios, qual é o radical? O Espírito da Verdade responde: já disse a vocês, eu já o disse, é o egoísmo. O egoísmo é o vício. Olha, o egoísmo passa a ser então vício no conhecimento espírita. É um vício. Não é só uma vicissitude, é um vício. E mais à frente, um pouquinho na questão 917, tem um texto de Fénelon, e Fénelon diz uma coisa bastante interessante sobre o egoísmo. Ele diz e acha que o egoísmo deveria ser tratado aqui no planeta Terra como epidemia. Olha que gravidade. O egoísmo deveria ser tratado como epidemia. Existe algum espírito não egoísta no planeta Terra? Se existir, pode ir de volta para o seu planeta, está no planeta errado. Todos nós temos um egoísmo. Por quê? Porque nós deixamos lá atrás o nosso passado. O instinto ainda não faz parte da nossa existência? Sim, faz parte da nossa existência. Nós nunca vamos perder o instinto. Tanto que no Livro dos Espíritos, quando nós estudamos o instinto, nós vamos ver que o instinto está absolutamente relacionado à vida orgânica. Espírito desencarnado tem instinto? Tem, mas não usa. Ele não tem vida orgânica. Quem tem vida orgânica é o corpo físico denso. Eu, espírito, só me utilizo dos meus instintos quando estou encarnado, quando eu tenho vida orgânica. Quando estou na erraticidade, não. Ah, mas os espíritos falam coisas nos trabalhos mediúnicos. Muitas vezes eles falam que tem dor, eles falam que tem isso. Kardec diz que o espírito desencarnado que fala que tem dor, ele não tem dor, são reminiscências. Porque a única dor que o espírito tem depois da morte do corpo são as dores morais. É grave também, né? Dores morais. O espírito desencarnado tem dor moral. O que será que é essa dor moral, não? Essa dor moral para nós agora fica difícil de entender quando nós estamos encarnados, porque as nossas dores morais, elas estão guardadas na nossa memória. Por quê? Porque a única maneira que um espírito tem de esquecer-se dos crimes cometidos em vidas passadas é reencarnando. A presença das células do corpo físico denso obscurecem a lembrança do passado. E nós temos condições e força e energia para continuar evoluindo. Porque se eu só lembrasse do passado, eu ia ficar num lodaçal mental danado e a Terra não seria um planeta. Se nós lembrássemos constantemente das nossas vidas passadas, a Terra não seria um planeta, seria um sanatório gigantesco. Porque nós não conseguiríamos ter, então, equilíbrio. Quando nós vemos a psicossomática, por exemplo, o pensamento agindo em mim, espírito, né? O pensamento age em mim primeiro. A psicossomática vem buscar a etiologia das coisas. O que é etiologia? Causa. A psicossomática, se alguma pessoa, quem estuda bastante psicossomática, a pessoa fala, estou com tal doença, fala, então vem cá. Na psicossomática isso explica da onde que vem a doença. Ah, mas às vezes a pessoa tem problema de joelho, problema, né, da ortopedia, né, digamos assim, e está explicado em psicossomática. Em psicossomática
É legal a gente pesquisar essa coisa da psicossomática. Ah, a pessoa tem crise de labirintite. Ah, crise de labirintite é perda ou separação. Causa crises de labirintite. Uma vez eu fui fazer palestra, muitos anos atrás, numa casa, e eu falei sobre isso, labirintite, depois uma mulher, depois da palestra, veio conversar comigo, ela falou, a minha vida inteira nunca tive labirintite, agora estou com crise. Olha, a senhora teve uma grande perda, faleceu algum parente, desencarnou nos últimos meses? Falou, não, mas faz uns 8, 9 meses, meu filho foi preso. Falei, a senhora quer uma separação pior do que essa? Não sei o que é pior para uma mãe, o filho desencarnar ou o filho ir preso. São situações que mexem muito com o nosso emocional. Mas por quê? Porque o nosso orgulho fala alto. E entre as 913, a questão 913 e 917, nós vamos descobrir uma coisa interessante. O meu egoísmo só está relacionado com o egoísmo do outro. E o egoísmo do outro relacionado com o meu. Então, quando nós defendemos pontos de vista, nós defendemos as nossas estratégias, sempre consubstanciado no egoísmo do outro. Então, o egoísmo, ele é uma guerra de um contra o outro. Esse que é o vício do egoísmo. E todo vício de egoísmo é relacionado a matéria. Ninguém fica egoísta por situações espiritualizadas e iluminadas. Nós exacerbamos o nosso egoísmo pelas situações materiais. Então, quando o Chico Xavier fala assim, tem uma frase do Chico que eu admiro muito, que ele diz assim, nós não sofremos pelo necessário, nós sofremos pelo supérfluo. Que necessário? Se chegar alguém aqui hoje, terminou a palestra, chega alguém e fala, eu estou passando fome lá em casa, minha família passa fome. Alguma coisa vai levar daqui, não vai? O necessário a gente arruma em qualquer lugar. Acontece que está tudo bem na minha vida, está tudo bem. Daí um amigo meu aparece com um carro novo, uma casa nova, alguma coisa nova, né? Sei lá. São situações complicadas. Falar, vou comprar uma casa nova para mim também. Estava tudo bem. Daí eu gasto uma grana que eu não tinha e fico desassossegado. Eu estou desassossegado pelo necessário ou pelo supérfluo? Eu tive uma professora de alemão, uma das mulheres mais inteligentes que eu encontrei, tanto que aprendeu a falar alemão sozinha e foi intérprete de multinacional. Uma multinacional alemã. Não é fraca a mulher, não. Então, um dia a gente conversando, batendo papo assim, nos intervalos da aula, ela tinha uma escolinha na casa dela. Ela já era uma senhora, foi freira, depois deixou de ser freira, casou, teve filho. Então ela me disse assim, Wagner, eu penso o seguinte, uma mulher, ela jamais se veste para ela ou para o homem dela. Uma mulher se veste para as outras mulheres. Uma mulher que disse isso, se quiser dar endereço, ela está encarnada. Você não vai querer brigar comigo? Vai querer brigar comigo é problema. Eu falei, você está falando, ela falou, mas é verdade. Então vamos ver essa coisa do egoísmo, das paixões, do instinto e da animalidade. Se algum grupo de mulheres trabalham profissionalmente durante 5, 10, 15, de 15 para 20 anos, elas começam com as suas regras menstruais todas próximas umas das outras. Estou certo? Nós que fomos mães sabemos disso. Não é? Eu estou certo ou estou errado, mulherada? Nós que fomos mãe temos obrigação de saber isso aí. Elas começam a ficar... Olha como nós evoluímos. Nós não somos tão evoluídos. Por quê? Porque a procriação, antigamente, era feita em grupos na animalidade, não é? As fêmeas ficam no cio, os machos, atraídos pelo cio, eles se relacionam e a população aumenta. Nós somos tão inteligentes, evoluídos, que se acontecer isso, as mulheres trabalham durante muito tempo juntas, isso vai acontecer. E os homens, se trabalharem muito tempo juntos, vão disputar as fêmeas. Ou seja, dos animais até agora, nós não evoluímos tanto quanto a gente imagina que evoluiu. Por quê? Porque o instinto, a biologia ainda fala muito alto em nós. E o egoísmo também. O egoísmo é uma alavanca. Eu costumo dizer que tem uma psicóloga muito amiga minha, que ela me enquadra como superativo. Eu brigo com ela que eu não sou. Ela me enquadra como hiperativo. Eu brigo com ela que eu sou superativo. O hiperativo tem que tomar medicamento, é patológico. Eu estou controlando sem medicamento. Não estou legal? Então eu brigo com ela, não estou bom. Então ela fala assim, não, Wagner, você é hiperativo. Eu falo, não, eu sou superativo, você é hiperativo. Então um dia eu estava numa palestra, ela estava assistindo, e eu disse assim,
Coisas que nós precisamos entender. A ansiedade, o medo e a solidão jamais se separam. Sempre estão juntos. Ansiedade, medo e solidão. A pessoa tem medo do elevador. A pessoa tem medo de cobra. A pessoa tem medo... Tem gente que tem medo de trabalhar. Tem. Agora está ficando comum, né? Então eu, como sou uma pessoa muito educada, eu vejo muita jovem hoje, sofrendo um transtorno chamado ergofobia. Ergofobia no dicionário significa vontade de não trabalhar. Tem um outro apelido isso aí, né? Mas no dicionário chama ergofobia. Vontade de não trabalhar. Mas olha que interessante. Se eu tenho medo de algumas coisas, por que eu cheguei ao medo? Qual o caminho que me levou ao medo? Ninguém chega ao medo sem experiência. A psicologia diz que todo medo é irracional. O medo não é racional. Então, para consertar o medo, o que eu preciso fazer? Racionalizar. Usar a inteligência. Se uma pessoa tem medo de cobra, eu fosse o seu terapeuta, eu ia conversando, falando, vem cá, aqui em Sorocaba tem um zoológico municipal, nós vamos lá, as cobras ficam do lado de lá no vidro. Você vai ficar longe do vidro, não tem como ela vir aqui. Você vai familiarizando a imagem, primeira imagem. Uma pergunta interessante que eu tenho para fazer. O que é a visão humana? Vocês conseguem pensar alguma coisa sem desenhar uma imagem? Sem aparecer uma imagem? Sem plasmar uma imagem? Então, o que será que é o pensamento? Uma pergunta. O que será que é visão? Pensamento é atributo essencial do espírito. E visão, não existe visão sem pensamento. A visão do corpo físico, ela é consubstanciada nas partículas de fótons. Se não tiver luz, eu não enxergo. Não é isso? Se não tiver luz, eu não enxergo. Só que, dependendo da situação, algumas pessoas enxergam algumas coisas com os olhos fechados. Se enxerga com os olhos fechados, é um outro nível. Para o corpo físico ou matéria se tornar visível, é necessário fóton, partícula de fótons. Para enxergar com os olhos espirituais, é necessário uma luz espiritual, que nós não sabemos o que é ainda. Então a pessoa fala, eu sou vidente. Ah, é vidente? Vamos fazer exercícios. Treina, porque a faculdade mediúnica da vidência também precisa ser educada e precisa ser orientada. Porque se uma pessoa achar que tudo que ela vê é verdade, a coisa complica. Ela precisa orientar e educar a sua mediunidade na vidência. Então nós vamos conversar com alguém que é médium e falar, você está vendo alguma coisa aqui? Estou. E se eu colocar um papel em cima, um envelope, e você fechar os olhos, continuo vendo. Então não é evidência, é visão espiritual. São situações que nós precisamos estudar e às vezes nós nos esquecemos. O que tudo isso tem a ver? Está relacionado ao medo. Pergunta para a pessoa quando ela está com medo o que ela está vendo. Olha que interessante. Tem pessoas que não suportam elevador, mas não é por causa da altura, é por causa da claustro, né? O elevador é muito pequeno. Agora vamos gravar o medo lá no passado. Então o medo tem passado, presente e consequências futuras. Consequências futuras. Muitas pessoas que têm medo e têm claustrofobia, por exemplo, é porque sofreu em lugares apertados. E alguns fizeram sofrer. Fizeram os outros sofrer em lugares apertados. Aonde está gravado? Na memória do espírito. Quem tem memória é o espírito. Acho que eu mostrei aqui um dia aquela coisa da memória de curta duração, longa duração, memória do trabalho. Então os arquivos permanentes estão no espírito, porque vão para a memória. A de curta duração está no corpo. É assim que funciona. Agora, não tem pessoas que têm uma gravação, que tudo que acontece, ela desenha uma imagem na mente dela e ela vê. Ela não está vendo, é o pensamento. Então, visão, se a gente estudar profundamente, a visão é pensamento. A visão é resultante do pensamento. Por isso que se eu tenho muito medo, é porque eu fui muito ansioso. Se eu sou muito ansioso e tenho medo, eu vou acabar me isolando das pessoas e vou ter solidão. Se o processo da solidão for enquadrado como desejo, a pessoa sofre de solidão, né? A pior solidão que existe é acompanhada, né? Tem gente que se sente só acompanhado, né? Não tem? Não é a pior que tem?
Daí descobre que mais que não é alma gêmea. A alma gêmea me faz eu sentir na solidão. Pensou que situação? São quadros. Se a pessoa sofre, está na solidão, é porque exacerbou a ansiedade ou o medo. Então os três não se separam, graças ao nosso orgulho e o nosso egoísmo. A ciência moderna da mente humana agora, tem alguns especialistas, principalmente um médico americano, outro inglês, dizendo que nós só temos 4 sentimentos agora, eles falam. Alegria, medo, tristeza e raiva. Só esses 4. O resto é tudo gaveta deles. É tudo gavetinha desses. Tem algum sentimento que não me deixa feliz e eu encontro um quadro de vitimização ou de prazer em sentir isso? Porque a coisa da vitimização é complicada. A gente, em grupos de estudo mais profundo, a gente costuma dizer, né? Nós não vamos polemizar muito e nem vamos entrar em melindres, porque nós já passamos da idade do peso de melindrar. E no nível egoístico, nós também já deveríamos ter passado do tempo de melindrar vítimas do egoísmo. Então tem uma receita lá que Fenelon, né, junto com o Espírito da Verdade, está lá o texto. Como é que eu faço então para me livrar do egoísmo? Olha, eu sei que aqui não tem nenhum egoísta, eu estou fazendo a palestra só para mim. Os 2 ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, existe o egoísmo. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: pelo nosso desenvolvimento científico e tecnológico, podemos considerar o nosso planeta um planeta civilizado? O Espírito da Verdade responde textualmente: não. Não penseis que pelo vosso desenvolvimento científico e tecnológico podeis considerar o planeta um planeta civilizado, o seu planeta. Para que isso ocorra, será necessário extirpar da face da Terra todos os vícios. Está fácil. Porque acabou com o vício do egoísmo, acabou os outros. Não é super fácil? Então, quando fala em vício, tem gente que fala: eu tenho um parente lá que fuma. Eu tenho um parente que bebe, tenho um conhecido que é isso. Esses vícios de alcoolismo, tabagismo e até mesmo a toxicomania são considerados pequenos vícios. O egoísmo é o maior de todos. Qual é o vício radical? É o egoísmo. Tem caminhos? Tem. Tem caminho para começar a resolver o egoísmo. Então, quando as pessoas são convidadas a trabalhar nessa instituição espírita aqui, eu conheço o Sirico já faz uns meses aí. 350 meses, mais ou menos. Então, a pessoa é convidada para trabalhar aqui. Começa a perguntar: você não quer trabalhar com a gente? Você estuda, vai trabalhar? Olha que legal. Não é dada uma oportunidade para pensar no próximo? Para todos nós aqui, é dada uma oportunidade de pensar no próximo. Se é dada uma oportunidade de pensar no próximo, eu saio do ciclo vicioso que eu tenho e vou começar a ter um foco diferente. Eu tenho um foco diferente. Progressão do espírito. O espírito não progride pensando somente em si. O espírito progride pensando também nos outros. Qual é a verdadeira caridade que está no livro dos Espíritos? Benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Eu desenvolvo isso do dia para a noite? Não. Eu vou trabalhando gradativamente. Então tem muita gente que fala: eu não consigo aprender muito o Espiritismo. Tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, mas trabalhar lá no ambiente de caridade para mim é uma delícia. Qual que é o mais importante? Trabalhar na caridade. Porque eu estou exercitando a minha potencialidade de amar, né? E com certeza a potencialidade intelectual vai acompanhar. Todos nós descobrimos, num fenômeno chamado autoanálise, quando nós vamos fazer aquele conhece-te a ti mesmo, 399 anos antes de Cristo, Sócrates falou. Depois Cristo endossou, o Espiritismo vem dizer de novo no conhece-te a ti mesmo. Quando eu quero me conhecer, eu vou determinar 2 pontos absolutamente importantes para o meu crescimento. Primeiro, as minhas potencialidades. Deveria ser assim. Depois, as minhas limitações. Nós fazemos o processo inverso. Quando eu sou convidado para fazer alguma coisa, eu vou primeiro na minha limitação. Wagner, você não quer fazer tal coisa? Não tenho tempo. Não, mas o serviço lá no centro, lá no Sirica, fazer tal... não tenho inteligência para isso. Não é assim? Eu conheço todas as desculpas. A primeira é falta de tempo,
A segunda é falta de inteligência, a terceira é falta de evolução, a quarta é falta de moral. Depois vem mais outras. As desculpas que as pessoas dão. Há muitos anos atrás eu cheguei numa reunião da USE, e a USE tinha um diretor de orientação doutrinária chamado Gabriel Cervantes. Depois ele mudou para São Bernardo, que já é a terra dele. Naquela época não tinha um celular, não tinha notebook, nada. Eu cheguei cheio de bolsa, pasta, um monte de coisa numa reunião da USE. Ele me viu e falou, vai, vem cá, preciso dar um serviço para você. Eu falei, poxa, Gabriel, eu estou cheio. Ele falou, por isso que eu vou dar para você. Se eu der para esses caras que não tem nada, eles vão continuar sem fazer. Tem que dar para um cara que está cheio de coisa, mas ele faz para se livrar. Eu falei, tá bom, dá aí. Falou aqui para ele, tá bom, dá aí. Na outra reunião eu levei pronto. Ele falou, tá vendo? Se eu deixasse para certos caras aí, o ano que vem estava na mão do cara, ainda estava pronto. Eu falei, tá bom, senhor Gabriel. Sabedoria é tudo. E o senhor é bom de chaveco. O senhor é bom de chaveco. Mas não é uma realidade? Não é mesmo uma realidade? As pessoas que sempre estão fazendo coisas vão continuar fazendo. Então nós precisamos inverter o processo agora. Se eu estou sendo convidado a fazer algo, é porque alguém enxergou um potencial. A potencialidade sou eu que enxergo. Então, eu acho que eu tenho alguma condição. Depois, quando eu tenho as minhas potencialidades e as minhas limitações, se eu trafego naturalmente no meio disso aí, eu vou me desenvolvendo. Acontece que nós somos utilizados mentalmente pela mídia e tal. Eu já enjoei de falar. Premissa básica para ser feliz: não acreditar em música sertaneja. Agora, já são duas. Premissa básica para ser feliz: não acreditar em música sertaneja e em funk muito menos. Porque as letras do funk são letras maravilhosas. O cara leva 8, 10 anos para fazer uma letra complexa daquela. Não é crítica, é constatação. Se você for embora da minha vida, meu coração sai pela boca, eu morro, não vivo sem você, é mentira. Alguém criou isso aí. Quem criou isso aí? O egoísmo. O egoísta sai da vida do outro e quer que a vida do outro acabe. Pode observar. O egoísta gosta da tristeza, não gosta da alegria. Eu lembro daquela letra, daquela música do Fagner, que diz, quando penso em... É linda a música, né? Canteiros, né? Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Olha que gostoso. Daqui a pouco ele diz, tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Se você precisa dela para ser feliz, já está na roça. Foi isso que ele quis dizer. Se ela não estiver aqui, correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Ela foi embora, ela inventou verso triste. Ele devia inventar verso alegre, que se livrou do B.O. Mas ele inventou verso triste. Inventou verso triste. Não é, as músicas não são assim. Alguém perde 1h30 para assistir um noticiário de gente fazendo bem? Nós vamos fazer um noticiário, vai ser 1h30. Só pessoas fazendo bem. Ah, isso não tem graça. Agora, se for coisa de crime, de todas essas coisas aí o pessoal perde tempo para assistir. As pessoas querem assistir Madre Teresa fazendo bem ou uma luta de UFC? Quem que fala alto aí? Meu orgulho e meu egoísmo, porque eu me sinto no lugar daquele que está batendo. Existe um fenômeno em psicologia, e André Luiz fala disso, dos momentos de introspecção que antecedem o sono. Quando nós vamos dormir, todos nós entramos no momento de introspecção. É um transe que nós vamos entrando. Entre o corpo desperto, o corpo dormindo e o espírito semilivre. Dizem os espíritos que nós precisamos tomar muito cuidado nesses momentos de introspecção. Porque se eu sou jovem, tenho lá 13, 14, 15 anos, estou assistindo o jogo da seleção brasileira. Terminou o jogo à noite, eu vou dormir, na introspecção eu me sinto camisa 10 da seleção. Se as moças assistem um filme de romance e vão dormir, no momento da introspecção, ela é a princesa do filme. Daqui a pouco vem o cara num cavalo branco, né? Capona vermelha, cabelão tipo He-Man, né? Aquelas coisas assim, ela acorda, olha do lado, é o maridão que está. Não é mau príncipe. Ou vice-versa. Porque o meu orgulho e o meu egoísmo, eles potencializam o quê? As minhas virtudes ou as minhas vicissitudes?
potencializo as minhas vicissitudes. E nós não somos ainda espíritos perfeitos. Somos espíritos propensos à perfectibilidade, ou seja, vamos chegar a ser perfeitos, mas vai levar algum tempo. Então eu fico admirado da bondade que os espíritos superiores têm. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: para se chegar ao crivo do bem, todos nós vamos passar pelo crivo do mal? O Espírito da Verdade responde com muita generosidade: não, pelo crivo do mal não, pelo da ignorância. Olha que gentileza! Ignorância do quê? Do que seria essa ignorância? Ignorância das leis de Deus. Tanto que no Livro dos Espíritos, qual é a verdadeira felicidade? Quanto mais próximo das leis de Deus, mais feliz. Quanto mais distante das leis de Deus, menos feliz. Conhecimento básico que serve para toda a eternidade. E nós vamos nos esquecendo. A gente vai se esquecendo. Então, quando eu ganhei o primeiro Livro dos Espíritos, que eu ganhei há muitos anos atrás, quando eu li a introdução, tudo, quando cheguei lá, questão número 1, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, ou inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Eu falei, é isso aqui que eu quero explicação. Eu não quero enrolação. Por isso as pessoas buscam no Espiritismo solucionáticas da busca da sua teologia. Ou seja, quero saber a causa. E a causa das coisas, nós estamos vivendo um período na humanidade muito feliz. A etiologia está sendo desvendada. Qualquer doença já tem uma etiologia. Qualquer transtorno psíquico tem uma etiologia. A gente já sabe a motivação, a gente já sabe o motivo. Só não estamos sabendo como reverter. Mas nas leis de Deus está. Eu sei como reverter. O problema é como eu me relaciono com as leis de Deus. Como eu me relaciono com Deus. Enquanto eu não aprender no meu pensamento que Deus não é um ser como eu. Deus é causa. Eu sou efeito. Nós somos efeito. Deus é causa. Ele não negocia. O perfeito não negocia. Então, se você negocia com o seu filho, porque você não é perfeito. Olha que interessante. A gente pensa assim, não é? Negocia. Às vezes eu falo em palestra, a mulherada quer bater em mim depois. Lar que filho manda é lar em desequilíbrio. É o que está acontecendo com a terra. Os filhos estão querendo mandar no lar. Não tem uma obediência da lei. Eu tenho visto líderes religiosos incentivando os outros a pegar em arma. Não tem? Outro dia um amigo meu falou, pô pai, eu não estou aguentando mais morar no Brasil. O país desgraçado, ele falou assim, o país desgraçado, eu falei, eu vou dar algumas opções para você morar fora do Brasil. Muito gostoso, espetacular. Vamos começar, Ucrânia. Tá bom para morar lá. Agora, se você não quiser Ucrânia, tem Jerusalém, lugar bom. Na Líbia. No Irã. Tem um lugar bom você morar. Porque é radical do jeito que você pensa. Pisou na bola. É verdade, né? Não é? Você não estava falando para mim outro dia que o legal era se todo mundo pudesse pegar em arma? Se for no Líbano lá, todo mundo é armado. No Irã também todo mundo é armado. Acontece que existe um projeto especial para eles lá que nós não sabemos. Mas tem, não tem? Dona Nena Galves, ela hospedava Chico Xavier todas as vezes que ele vinha para São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, né? E a casa dela ficava um sobrado. Um dia ela descendo a escada de manhãzinha, Chico já estava acordado no sofá. A visita dessa é dura, não tem que levantar cedo para cuidar da visita. Então, que ela desceu a escada, Chico já estava no sofá. Você encontrou Chico chorando. Falou, nossa, Chico, aconteceu alguma coisa durante a noite? Você não está sendo bem tratado e tal? Não. Ele já estava, né, com uma idade um pouco mais avançada. Quando eu estava conversando com o Emmanuel, com a turma, eu queria saber onde que eu vou reencarnar depois, né? Vai demorar para mim reencarnar, mas já está decidido até onde eu vou. Eu queria reencarnar no Brasil de novo. Mas Nosso Senhor não quer. Ah, é? Onde que Ele quer? Ele falou que eu vou reencarnar em Jerusalém. Alguém quer ir com Ele? Ou seja, existe um projeto. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas vezes, não permite. Na Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec foi fazer uma palestra em Bruxelas. Ele disse assim, as leis de Deus foram feitas para que nós
possamos conhecer, entender e aceitar as leis de Deus. Se eu conheço, começo a entender e não aceito, não adiantou nada. Ah, mas eu aceito as leis de Deus. É só ir no velório do parente da pessoa, você vê se ela aceita a lei de Deus ou não. Um parente que a gente ama muito. Você aceita as leis de Deus? Aceita. Mas seu irmão acabou de desencarnar aqui, você está transtornado, reclamando para Deus? Eu falei aqui numa palestra, isso chama-se presunção. Na área jurídica de direito, presunção da inocência. Quem trabalha na área sabe o que é isso. Se eu for numa penitenciária agora, 90% daqueles que estão presos lá vão dizer que são inocentes. Não é? São inocentes. Agora, os outros, 100% da população, nós temos uma presunção chamada presunção da perfeição. Tem hora que a gente acha que é perfeito e Deus não é. Porque a gente questiona. Se eu questiono a lei de Deus, é porque eu acho que eu sou mais perfeito que Ele. É língua portuguesa, verbo mais do que perfeito. Sou eu, mais do que perfeito, às vezes, para me relacionar com Deus. Encontrei um amigo meu com câncer extremamente violento, agressivo, tanto que ele desencarnou com o câncer, Então eu encontrei com ele no centro dele, ele falou, vamos conversar um pouquinho, e começou a chorar. E ele já era um senhor mais velho do que eu, ele falou, pai, eu me peguei hoje, olha, eu me traí. Eu falei, por quê? Ele falou, hoje estava questionando Deus sobre minha doença. Quando eu lembrei de você falar essa coisa da gente questionar a divindade. Mas você acha que Deus só está recebendo a sua queixa hoje? Todos nós, quando estamos adoecidos, a pergunta é, por que comigo? Não é? Daí nós vamos ver a questão do egoísmo, e vamos ver que em 1945, quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu a Organização Mundial da Saúde. Então eles tinham que fazer uma carta magna. Qual é a carta magna? O que é saúde na carta magna da Organização Mundial da Saúde? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o perfeito estado de harmonia mental, física e emocional. Perante a Organização Mundial da Saúde, isso é saúde. Chico Xavier, em psicografia de Emmanuel, ele diz assim, saúde é o perfeito estado de harmonia da alma. Harmonia com quem? Harmonia com as leis de Deus. Quando eu estou harmonizado com as leis de Deus, eu estou em saúde. Por isso, eu não posso questionar, em nenhum momento, qualquer doença que acometa o meu ser, eu não posso questionar a divindade. Porque eu entrei em desarmonia. No livro A Grande Espera, de Humberto de Campos, tem uns 25 anos ou mais que saiu esse livro aí, diz que Jesus era entre seus 16 e 17 anos, ele foi fazer uma visita aos essênios. Os essênios eram jovens que viviam em regime de clausura para esperar a vinda do Messias. Quando Jesus chegou na fazenda dos essênios, eles estavam lá reclusos, somente mulheres de muita idade trabalhavam lá para não despertar a libido dos meninos, lá dos jovens. Então Jesus, quando ele via as pessoas, encontrava, ele queria abraçar. Ele chegou, uma senhora saiu para recebê-lo, ele foi lá querer abraçar a mulher. A mulher disse, jovem, não toque ninguém aqui, estamos todos tomados pela peste. Estava dando uma febre neles lá. Jesus continuou no mesmo movimento, abraçou e disse à mulher, o espírito puro jamais será contaminado. É nós. Medo de Covid porque o espírito puro não é contaminado. Por que eu tenho medo de Covid? Porque eu sou tão egoísta que eu sei os meus percalços e não assumo com os outros. É assim que funciona. Eu lembro que eu estava na Boa Nova gravando um programa de rádio quando começou a Covid, e um amigo lá, apareceu uma pergunta no ar lá na rádio, perguntando assim, o que você acha dessa pandemia que está começando a surgir agora, surgiu uma epidemia, quando virou pandemia, perguntaram. Eu falei, apenas um treino. Treino? Eu falei, Quem tem medo de maremoto, terremoto, vendaval, temporal, pode aumentar o medo porque tudo isso vai aumentar. Quem tem medo de determinadas doenças pode aumentar o medo porque vai aumentar. Porque nós estamos em regime de desarmonização do planeta. Nós estamos harmonizando ou desarmonizando o planeta? Nós estamos vendo aí. Passou Mirtão semana passada, né? No Brasil, apelidado de Mirtão. Né? O Milton passou nos Estados Unidos. A hora que chegou na Terra, deu uma brandada. Acontece que, no nosso planeta, quando acontece alguma coisa, nós corremos fazer. Se nós somos espíritas, nós conhecemos a etiologia, nós podemos já tentar evitar determinadas coisas. Eu não estou dizendo que eu faço isso. Eu também sou imperfeito e absolutamente egoísta.
Mas o legal é a gente pensar que como é que eu faço para resolver? Eu posso pensar que existem pessoas em condições piores do que as minhas. Então, um tempo livre que eu tenha para doar a alguém, eu posso fazê-lo. Eu fazia brincadeiras antigamente. A pessoa falava, vai ter um festival da caridade no centro lá. Quem quiser pode doar mantimento. A pessoa vai lá e começa a ver fundo de lata para ver o que está vencido. É para doar o que está vencido. Você dá o que está vencido para o seu filho? Não. Então não leve para doação também, isso não é amor. Um dia eu cheguei num centro que eu conheço, tinha uns 15 micro-ondas. Doaram o micro-ondas cedo. Nenhum funcionava. Acho que eles falaram, no trabalho mediúnico, no centro, os caras vão se concentrar e o micro-ondas vai funcionar. Só pode ser uma ideia dessa. O cara não tem paciência de levar na sucata, leva no centro. São situações que nós encontramos. Às vezes você vai lá, o arroz, o que está caro hoje? Arroz está caro ou não? O arroz, feijão. Então a gente ia lá, tinha aquele uma pacoteira de fubá. O cara pega a cesta básica dele, sei lá, o corpo, um monte de fubá. Os outros produtos não tem. Não é crítica que eu estou fazendo, é constatação que a gente vai observando. Se eu dou alguma coisa que não serve para mim, eu não quero consumir, e dou para o outro, não é caridade, é egoísmo. E nós, às vezes, não nos apercebemos disso. São questões absolutamente simples da gente pensar e resolver. Mas por que nós estamos falando isso? Justamente na moral dos espíritos superiores. Eu fico imaginando o seguinte, eu fiz uma palestra outro dia, o tema da palestra era educação social e comportamento social. Educação social e comportamento social. Como é que está o nosso comportamento social? Eu fiz a palestra, meu carro está lá. A hora que eu saio de lá, o cara vem e me fecha. Palestrante espírita, cuidado. O cara me dá uma fechada, eu falo, obrigado, Senhor Deus Pai. Nesse instante, por permitir ao meu irmão testar as minhas habilidades de motorista e a minha paciência de espírita. Desejo que ele siga o seu caminho em paz e mande lembranças à senhora, sua mãe. Eu costumo fazer uma brincadeira. Você quer saber como é que é o setor nevrálgico do comportamento numa cidade? Veja o trânsito. O trânsito é o comportamento nosso. Um dia eu estava na cidade de Itapeva fazendo uma palestra, foi um aniversário de uma instituição, e acho que umas 800 pessoas lá. Tinha gente, pastor. Então, eu falei assim, você quer conhecer a cabeça de alguém? Abre o armário dela. A cabeça dela é igualzinho o armário dela. A mãe deu uma cotovelada na filha assim. Sinal que eu tinha razão. Pelo menos na visão daquela mãe. Pelo menos na visão daquela mãe. Não é? São situações que nós encontramos, porque às vezes nós não paramos para pensar. É difícil trabalhar com egoísmo? É muitíssimo difícil trabalhar com egoísmo. Porque às vezes a gente... O que é melhor então? Se eu tenho dificuldade sozinho? Estudar e trabalhar em grupo. Na mesma cidade de Itapeva, uma vez eu fui fazer uma palestra. Ó, faz tempo, hein? Era retroprojetor. A hora que eu ajeitei, acertei o foco do retroprojetor, veio uma senhora e falou assim para mim, Wagner, eu gosto das suas palestras. Quando a pessoa começa a elogiar, é duro, né? Porque podia ser que ela falasse, eu gosto, mas... né? Ela falou, eu gosto da sua palestra. E porque você é alegre e tal. Tem uns caras que vêm aqui e fazem a gente chorar quase. Eu falei, tá bom. Daí ela falou, mas eu falei, a senhora queria o quê? Ela falou, sabe o que é? O fulano, estou casada com ele faz 47 anos. Eu falei, durou, não? Que bom. Ela falou, sabe o que é o problema? Ele trabalhava o dia inteiro. E eu só via aquela carona feia de enfesado dele de noite, quando ele chegava. Agora ele aposentou, Wagner. É o dia inteiro aquela cara, não aguento mais. Aquela cara de enfesado. Não sei o que é enfesado. O que eu ia falar para a mulher, gente? 47, eu vou falar larga do cara? Né? Perdoa ele. Você é louco? Gente, era enfesado. Falei, olha, a senhora já matou a charada. Falei, a senhora mesmo matou a charada. O que ele é? Enfesado. Eu falei, então, a senhora sabe o que é enfesado no dicionário? Não. Enfesado no dicionário significa que os intestinos dele estão cheios de fezes. É enfesado. Falei, a senhora que falou. É enfesado. Nossa, eu nem sabia que era isso. Eu falei, significa isso.
Conversei um pouco com ela, terminou a palestra, batemos um papo. Não, daí uns 6, 8 meses, eu trabalhava na USA regional naquela época, eu voltei lá fazer um seminário. Ela chegou, entrou no meio do salão assim, parecia uma debutante, feliz, alegre, contente. Veio, começou a conversar comigo, falou, Wagner, você é médium mesmo. Eu falei, inteiro nunca você é médium mesmo. Falei, por quê? Ela falou, Wagner, filho do céu, 47 anos, casada com ele, eu não sabia que ele era ressecado. Depois que você falou, eu fui, conversei com ele era ressecado. Daí eu levei ele no doutor fulano, o doutor fulano deu aquele número. Ah, olha como tem enfesado no mundo. O doutor deu 46 para ele melhorou um pouco. Falei, então, ele está menos enfesado? Está menos enfesado, mas aquela feiura, eu falei, aí é plástica. Se é muito feio, tem que fazer plástica, não é o 46 que vai resolver o problema dele. São 47 anos, não descobriu. É a mesma coisa que nós fazemos. Encarnação atrás de encarnação, reencarnação, e não descobrimos e não assumimos para nós. Eu sou egoísta. Se alguém achar que não é egoísta, converse com o Papai do Céu. Ele é generoso, é bondoso, é misericordioso. Premissa básica, frase que nós devemos conhecer de cor. A misericórdia de Deus é maior do que a justiça divina. Ele é mais misericordioso conosco do que justo, porque se ele for justo de uma vez só com nós, pensou? Situação, não dá. Então foi Deus que inventou o carnê. Nessa vida não vai dar para você pagar tudo, filho. Então ele faz um carnezinho para nós. Vai, só 10%, depois na outra mais 20%, aí vai. Você vai caminhando. O ideal é que a gente aprenda a observar onde nós estamos. Todas as vezes que eu olho para esses oceanos, considerado imensidão, eu descubro hoje, infelizmente, que o homem está acabando com os oceanos. Né? Mas tudo vai se recuperar, porque Deus não erra. Eu enxergo as florestas, outra imensidão. Todas as vezes que eu, individualidade, estou em contato com a imensidão, eu estou próximo de Deus. Por que nós gostamos de ir à praia? Porque a vida biológica no planeta iniciou-se na praia, no mar. Os coacervados simples, quando o planeta deixou de ser quente e passou a ser morno, os coacervados simples interagiam uns com os outros nos oceanos, uniram-se e formaram os coacervados compostos. Os professores de biologia que também sabem. Os coacervados compostos deram origem à vida biológica no planeta. Então, para o meu corpo e a junção, eu, espírito com o meu corpo, ir visitar a praia é mais ou menos como a sensação de visitar a casa da mãe. Onde você está indo? Vou na casa da mãe. A mãe já desencarnou, às vezes o pai está sozinho. Onde você vai? Vou na casa da mãe. É gostoso voltar para casa. É que a turma vai para a praia hoje, em vez de ir para a casa da mãe, vai para a casa do Billy Knight Somebody Love. Né? Vai encharcar a vela, molhar o globo, como a turma fala aí. Mas é uma volta. Quando eu estou em contato com as florestas, então o planeta ele é absolutamente maravilhoso. Está reclamando do quê? O frescor que todas essas águas nos trazem. O planeta Terra foi criado especificamente para espíritos da nossa estirpe. Foi planejado, projetado e criado para nós. E nós estamos destruindo a nossa casa. Ah, mas eu não sei. Está fazendo alguma coisa para defender? Não. Então está permitindo que ataque. Porque nem lixo, às vezes, as pessoas estão reciclando. O planeta é maravilhoso, o mundo é maravilhoso. E nós nos esquecemos disso. Por isso nós vamos tornando cada vez mais mesquinhos e egoístas. Eu não quero que o outro tenha mais do que eu. Eu não quero que o outro seja assim. Às vezes eu planejo uma viagem de férias para daqui 6 meses, eu fico sofrendo 6 meses de ansiedade. Se eu estou sofrendo 6 meses de ansiedade é porque a minha fé está meio mal baratada. E fé é aquelas coisas, né? Uns fé de mais, outros fé de menos. Fé é certeza, é convicção. E daí a gente pensa, obrigado Senhor Deus, Papai do céu. O Tavares lá do Rio Grande do Norte, ele chama Deus de Papai, eu acho muito legal. Porque é assim que eu tenho que conversar com Deus. Tem gente que vai conversar, fazer uma prece com Deus e fala, Senhor Deus, vem por meio dessa nesse instante. Né? Fica todo oficioso. É Criador. Conhece cada detalhe da nossa existência. É causa. Então, Pai, infinita glória e misericórdia. Obrigado pelo corpo que nos dá como morada temporária
nesta atual encarnação. Agradecemos todos os percalços e desafios que foram criados por nós mesmos e tu permite que, encarnado, eu atraia magneticamente o mal que eu construí no passado. Ninguém me faz mal, sou eu que atraio o mal que eu construí. Daí eu vou desenvolvendo aptidões, habilidades, situações intelectuais, aonde eu consigo bem baratar as situações de angústia, de sofrimento, e vou melhorando e crescendo. Agradeço as pernas que nos levam para todos os lugares, os braços, membros superiores, que além de trazer o sustento e a subsistência a mim e a minha família, permitem que eu cumprimente os meus irmãos, que nós possamos nos abraçar, os ouvidos que ouvem o canto dos pássaros, o som dos ventos, todos os barulhos da natureza, a voz do meu irmão que se comunica comigo, e assim por diante. Os olhos que observam todo o colorido dessa natureza fantástica desse planeta. O azul do mar, o verde das florestas, o azul do sol, quando aceso me mostra um céu azul esplendoroso. Imagino que tudo isso fora criado por mim. Em noite límpida, em lugares escuros, olhamos uma infinitude de estrelas. Nenhuma mais se nega a brilhar para nós. E nós, muitas vezes, colocamos-nos em situação de pequenez. Perdoa-nos, Senhor, quando colocamos-nos tão pequenos que esquecemos de 3 recados que Jesus nos deu. Vós sois o sal da terra. Sem nós a terra não tem sabor, não tem graça nenhuma. Vós sois a luz do mundo. Sem a nossa presença esse planeta não tem luz nenhuma. Seria obscuro, um astro caminhando a qualquer maneira pelo projeto de Deus, mas sem a presença viva e rediviva dos espíritos que foram escolhidos para aqui vir. Mas quando nós não acreditamos em nada disso, Jesus mostra o exercício da plenitude da inteligência, da sabedoria, do amor divino e da perfeição, quando ele nos diz: vós sois deuses. Então, Deus fala para mim todos os dias no meu pensamento. E Kardec explica no Livro dos Espíritos: o primeiro pensamento que me vem é meu mesmo. Os outros são de outros espíritos. Mas agora pouco nos importa saber se é meu, se são de outros espíritos, desde que eu decida fazer com que eu recebo, fazer o bem. A partir do momento que eu decida fazer o bem, o meu orgulho começa a ficar diferenciado. Então daí nós sabemos e aprendemos que a união dos pensamentos se quantifica, potencializa e qualifica. E todas as vezes que fazemos preces e pensamentos juntos e unidos, tudo é mais forte, tudo é mais veloz, tudo é mais fácil, tudo é melhor. Para aqueles que não estão juntamente conosco hoje, e para todos que estão aqui, nós podemos dizer: Senhor Deus, a todos os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que o nosso pensamento unido seja capaz de fortalecer cada um. Que aconteça a cada um de nós aquilo que verdadeiramente necessitamos e não aquilo que nós julgamos que seja necessário. E a todos que estão por esse planeta abençoado, os nossos pensamentos partindo daqui em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade e fé, e acima de tudo esperança, para que sejamos dignos de nos reconhecermos, entendermos e aceitarmos que somos nada mais, nada menos do que irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima.